Amém, irmãos? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor possa, a todo instante, estar nos abençoando. Amém? Vamos fazer aqui uma oração para a gente poder dar início, ao estudo de hoje. Ó Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar contigo, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, meu Deus, fazendo a tua vontade, meu Deus, aqui, meu Deus, aprendendo um pouco mais de ti, que o Senhor vem estar nos capacitando a todo instante, em todo o decorrer da nossa lição no dia de hoje. Amém? Graça e paz. A nossa lição de hoje, ela tem por título A Nova Condição do Salvo, que está lá baseado no livro de Gálatas, 4, e tem como nosso texto áureo Gálatas 4, 7. Gálatas 4, 7 diz o seguinte, Gálatas 4, 7 diz o seguinte: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Amém? Vou ler aqui rapidinho comentário aqui do escritor aqui, que fala aqui no início da nossa lição. Ser salvo, tornando-se uma nova criatura em Cristo Jesus, precisa ser entendido à luz de nossa nova condição, que nos foi posta pelo Pai, o nosso Deus. A nova condição que o homem Cristo se encontra resplandece a graça de Deus em nós e faz motivo de muitas ações de graça. Vivemos uma nova condição neste mundo. Esta nova condição dita privilégios e responsabilidade que devemos conhecer bem e estar fundamentados. É isto que queremos enfatizar na lição de hoje: saber, conhecer e realçar a nossa nova condição diante de Deus como salvo por Ele. Amém? Primeiro tópico, para os irmãos que iniciar agora, a perceber essa transmissão, a nossa lição de hoje, ela tem como título, a lição de número 4, e tem como título A Nova Condição do Salvo. E a gente vai trabalhar com essa lição aí, abordando aqui 4 tópicos, A condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai, Segundo, a condição de filho nos outorga o selo, que é a garantia dessa nossa nova situação espiritual. Quarto, a condição de filho nos dá o entendimento que somos reais herdeiros, Nós somos verdadeiramente herdeiros de Deus, nós temos direito a essa herança,
Próximo, a condição de filhos promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também, né? Faz com que a gente possa ter intimidade com Deus. Último tópico, a condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e equívoca promessa, né? Que é a promessa que Deus ele faz ali com Abraão, que ele terá como herança uma grande nação, né? Que Deus ia dar um herdeiro a ele e ele ia se multiplicar, e Abraão não tem paciência, né? Ele achou que a esposa dele não teria condições de dar um filho, ele atropela, pega a escrava, tem Ismael, né? E a gente sabe toda aquela história que a gente vai discorrer aqui durante a nossa lição. Mas o interessante, né? Que é importante a gente refletir aqui é o título da nossa lição, né? A nossa lição tem como título A Nova Condição do Salvo. Se a gente for ver a lição anterior, né? Que é bom que a gente venha sempre, né? A lição anterior ele diz o seguinte: o justo viverá pela fé. A gente tem que ter fé para crer em Deus, para aceitar essa condição de ser filho de Deus, né, por herança, né, uma dádiva nós não merecemos. Quando a gente passa a ser filhos de Deus, a gente passa a ter uma condição, né, uma nova condição de salvo, né? E é o que a gente vai discorrer durante o nosso estudo de hoje. Primeiro tópico, a condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai, que está lá em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Os irmãos podem acompanhar aí em sua lição. O que é que diz Gálatas 4:4? Ele diz aqui: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei. Então a gente pode ver aí, né, esse primeiro tópico, né? Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, né? Os gregos, né? Se a gente for voltar a história, né? A gente vai ver as contribuições daquela época, que tudo foi feito, né? Deus ele providenciou tudo, né? Os gregos trouxeram a contribuição além da língua, né, que se tornou universal, né? O grego também contribuíram com o aspecto reflexivo, importante para o evangelho e o avanço do cristianismo, né? Foi crucial, né, para que o evangelho ele pudesse ser propagado. Era a chegada do tempo propício de Deus. O monoteísmo vivido pelos judeus, principalmente depois do exílio babilônico, foi algo marcante, além da expectativa da vinda de um Messias. Deus soberano preparou o mundo para o evento do Messias, né? Deus, o soberano, né? Ele preparou o mundo para o evento do Messias. Naquela época ali, eles construíram estradas, né? Facilitaram que houvesse uma locomoção de uma cidade para outra, prepararam a cidade, né? Já existia muitas pessoas que tinham
conhecimento de escritura, né? Vários escribas, né? Eles fizeram com que aquele conhecimento da palavra de Deus ele fosse propagado, né? Quando o povo de Deus saiu ali da Babilônia, né? Eles sentiram a necessidade de servir um único Deus, eles viram o que eles tinham feito de errado, então houve uma preparação espiritual para que o Messias ele pudesse chegar entre nós, né? Não foi uma coisa por acaso, né? Deus ele foi providencial em tudo para que o Messias, né? Para que esse plano ele pudesse ser concretizado, né? A condição do filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai, Gálatas 4:4, que a gente acabou de ler aí. O próximo tópico, ele fala o seguinte: a condição de filho nos outorga o selo que é a garantia dessa nossa nova situação espiritual. E quando nós nos tornamos filho de Deus, né? Deus, o primeiro tópico ele fala da consumação do plano, né? Que Deus ia mandar um filho, né? Ele seria nascido de mulher, ele seria o salvador do mundo, né? Muitos interpretaram de maneira equivocada, achando que Jesus ia ser um guerreiro, como Davi, ia tomar os reinados, ia trazer a paz, né? Mas foi um reinado diferente, né? Foi um reinado realmente espiritual. Aí o que é que acontece? Deus ele, quando a gente aceita, né, quando a gente aceita essa condição de filho, né? Deus ele nos outorga um selo, né? Ele é quando a gente é como um registro, né? Se você for registrar um filho em um cartório e não tiver aquele selo, aquele carimbo ali, né, dizendo que aquilo ali que é original, aquela documentação ela não tem importância. Quando a gente passa essa condição de filho de Deus, Deus ele nos outorga um selo, né? A partir do momento que a gente reconhece essa condição frágil, né, que somos, né, que nós por si próprios não somos merecedores dessa graça, né, e que isso vem por Deus, né, de forma gratuita. Então a gente começa a ter uma nova identidade, né? A gente recebe o Espírito de Deus. Através desse Espírito de Deus, né, que nós chamamos de Espírito Santo, a gente recebe um selo. Esse Espírito de Deus, né, esse selo que Deus nos outorga, né, ele serve como um guarda, né? A gente quando é criança a gente chama de anjinho, né? A gente fica o anjo livrou do mal, né? Na verdade é o Espírito Santo de Deus, né? Que toda vez que a gente vai fazer algo que é errado, que muitas das vezes até a gente faz, né? Por causa da condição pecadora do homem, mas a gente recebe um alerta, né? É como se fosse um sinal, né? Ele diz: olha, isso não está certo. Você pode até fazer, mas só que ele vai estar ali, né? Garantindo para que você, lhe advertindo para que você não faça aquilo de errado. Ele é um pai zeloso, né? A gente não tem filho, né? Quem é pai, a gente não tem filho e hoje mais ainda que as pessoas têm 2 filhos, quando tem 3 é porque errou, né? Veio por descuido, mas hoje o normal é mais 1 ou 2, né? E quando a gente tem filho, e quando tem pouco, a gente tem um cuidado redobrado, né? A gente fica preocupado. Eu mesmo, quando os meus meninos eram pequenos, que eu me acordava à noite, eu ia lá onde eles estavam dormindo e eu ficava observando para ver se eu percebia ele respirando, né? Eu acho que todo pai, toda mãe, ela tem essa preocupação, né? Se tá vivo mesmo, a gente olhava assim, quando a gente via ele respirando, a gente tá vivo, a gente ia dormir. Então,
essa preocupação constante conosco, né? Nos momentos difíceis, num momento bom, em qualquer local, o Espírito de Deus ele está conosco através dessa outorga, desse selo que é colocado em nossa vida quando a gente passa a servir ao nosso Deus. O Espírito de seu Filho é mais uma referência ao Espírito Santo, um dos títulos que o Espírito recebe nas Escrituras no coração, ou seja, no interior, no mais profundo do nosso ser. O Espírito está presente, faz parte da vida do crente. E o selo, né? É o selo. De perdidos e condenados, agora salvos, adotados como filhos e tendo recebido por dádiva o Espírito. Portanto, viver como filhos de Deus implica compreensão, entendimento e vida de que o Espírito está em nossos corações. Amém? Deus, né? Quando a gente aceita essa nova condição, Deus ele passa a guiar as nossas vidas, se assim a gente permitir, né? Isso não é nada forçado, é uma coisa espontânea e gratificante para aqueles que o servem. Amém? Bora passar para o próximo tópico, porque a gente está aqui e a gente percebe que a hora ela vai avançando e se a gente demorar muito nos tópicos a gente não consegue transmitir toda a lição. A gente vem aqui, o próximo tópico é o seguinte: a condição de filho nos dá um entendimento que somos herdeiros, né? Bom, se nós aceitamos a Jesus Cristo como Filho de Deus, nós nos colocamos como condição de pecador e passamos a pertencer a essa família. A gente tem direito à herança, né? Quando uma pessoa adota um filho, mesmo que não seja um herdeiro de sangue, né? Mesmo que não seja filho, né, dele de sangue, mas ele adotou aquele filho por lei, né? Até na lei humana ele tem os mesmos direitos que o filho de sangue. Quando eu passo a ter, né, direito a essa herança, eu tenho que usufruir. Eu vou dizer o seguinte: hoje eu sou herdeiro de Deus, né? Eu sou filho de Deus, tenho direito a essa herança, né? Então eu vou fazer tudo para eu herdar essas maravilhas. Que é o quê? Qual é a nossa principal herança que Deus nos garante? É riqueza? É bênção material? É ter uma posição social de destaque? Não, primeiro, é a nossa vida eterna, né? A gente ter a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, né? E quando nós deixarmos de estar nesse mundo, né, chegar a nossa hora de partir, a gente vai estar com Cristo usufruindo de todas essas maravilhas. O povo de Deus, ele tem que acreditar que existe uma vida após a morte. Se a nossa fé não for grande ao ponto da gente acreditar que isso que estão fazendo não é em vão, não é apenas um ritual, que verdadeiramente existe uma vida após a morte, né? Que isso é o motivo da gente estar aqui pregando isso aqui.
a gente vai ter o direito a essa herança. Para a gente ter o direito a essa herança, a gente não pode deixar de ser herdeiro. Eu estou fazendo parte dessa família, sou filho de Deus, quando eu estou fazendo a vontade dele. Eu estava estudando ali os evangelhos, né, de Lucas, Marcos, né, Mateus, Lucas, Marcos, né, que fala da história de Jesus Cristo, que eu acho que todos os livros da Bíblia são importantes, mas esse ele fala da história, né, ele relata o momento de Cristo aqui. Então ele não fala de uma pessoa que pecou, ele fala de Cristo, do Filho de Deus que não teve pecado algum. É o exemplo de vida para nós, né? Se a gente for ver, Cristo, ele se fez carne, ele viveu como homem, né? Ele sofria, passava necessidade, devia passar sede em algum momento, fome, né? Ele precisava sentir aquilo que nós sentimos, porque senão a gente não tinha sentido. Se Deus ele tivesse aqui nesse mundo como Deus, era fácil para ele. Então ele tem que passar isso aqui como homem, né? Ele sofreu, passou toda essa dificuldade para mostrar para a gente que a gente pode fazer o mesmo que ele. Então, bora lá. Então, como herdeiro, nós temos direito a essa herança, então a gente deve conservar essa herança para que a gente não venha perder. Porque senão, se a gente se desviar, né, a gente vai perder o direito de ser herdeiro, né, dessa herança maravilhosa. O próximo tópico: a condição de filho promove um relacionamento. A condição de filho promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também. A condição de filho promove um relacionamento com Deus e também conhecê-lo também. Está lá em Gálatas 4, 8 e 9. Gálatas 4, 8 e 9. Que diz o seguinte: no passado, quando não conheceis a Deus, quando você não tinha conhecimento da palavra de Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Costumava servir os que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, né? Deus conhece você, né? Como podeis voltar a esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, né? Veja o texto. Vou repetir. No passado, quando não conheceis a Deus, costumava servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, quando já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como podeis voltar a esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo está dizendo: meus filhos, antes você servia a esses deuses, você não conhecia a Deus, né? Agora você conhece a Deus e é conhecido por Deus, tem o conhecimento da palavra de Deus, porque você tornou a servir a esses deuses. É como se eu dissesse assim: vocês são loucos, né? Como é que vocês têm conhecimento da verdade, né? Vocês têm conhecimento da palavra de Deus, né? E vocês brincam dessa forma, dizem, como, né? Aí voltar a servir a esses princípios elementares, né? Esses princípios pobres, fracos, aos quais de novo quereis servir, né?
tenha juízo, né? Como é que você... a gente vê muitas pessoas que estão na igreja, que tem um arrependimento, né? Se volta a Deus, começa a servir a Deus, que tem um trabalho espetacular dentro da igreja como ser humano, né? Que se integra, que desenvolve trabalho, né? Que dá testemunho, que outras pessoas se convertem por causa dele. E em um determinado momento, por motivos adversos, né, aquela pessoa ela sai da igreja, sai daquele convívio de comunhão e passa a fazer coisas até piores do que fazia antes, né, servindo a esses deuses que a gente sabe que são pobres e não podem nos trazer nada de bom, né? É como se dissesse assim, vocês estão loucos, né? Vocês, no momento que vocês têm o conhecimento desse Deus verdadeiro, o que é que faz vocês voltar a fazer essas mesmas besteiras que vocês faziam antes? Amém? A condição de filhos promove um relacionamento com Deus, né? E promove um relacionamento com Deus, né? E nos faz conhecer também. Então, quando a gente conhece esse Deus, né, a gente não deve, de maneira alguma, se afastar dessas maravilhas, né, que vai enriquecer a nossa vida. Último tópico. A condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. A condição do filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. O que é que ele quer dizer com isso? Está lá baseado no livro de Gálatas 4:22, que diz o seguinte, Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraão teve dois filhos. Abraão teve dois filhos. Ismael, que foi o filho primeiro, e Isaac, que a gente conhece como filho da promessa. Para quem não conhece bem a história de Abraão, né, que é uma história bem conhecida, mas tem pessoas que não conhecem. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação, que ele ia dar filho, né? E esse filho dele ia ter filho, ia se multiplicar, ia formar uma nação que seria impossível contar, seria mais do que os grãos de areias da praia. Imagina. Ou a quantidade de estrelas no céu. E Deus dá essa promessa a Abraão e dá é como se Deus dissesse assim, eu vou dar essa promessa, mas eu vou testar esse camarada. Aí Abraão chega aos 30 anos, aí com Sara, né? E nada de filho. Abraão chega aos 40, com Sara, nada de filho. Chega aos 50, pau. Abraão vai numa idade já avançada e Sara praticamente já sem possibilidade humana, né, de gerar filhos. Sara disse que Deus lhe deu essa promessa de você ser pai de grande nação, você é um homem rico, né? Não é justo você não ter filho. Então vou pegar minha escala e você vai ter um filho com ela e a promessa de Deus vai se concretizar. Então o homem ele quis dar um empurrãozinho, ele quis dar uma ajuda a Deus, né? Uma ajuda humana. É como se ele dissesse o seguinte: olha, já que não está vindo assim, a gente vai ajudar. Aí Abraão aceita, né, aquela oferta de Sara, a esposa dele, pega a escrava e tem um filho. Nasce Ismael pequeno ali, começa a ter aqueles conflitos de Agar com Sara e
Deus pega e vem e faz com que Sara engravide. Aí vem Isaac. Aí pronto, aí começa ali, como Ismael mais velho, começaram a brigar, aquele desentendimento. E Abraão, Agar, ela chega no momento que ela teve que sair dali, foi para um outro local, fazer a sua vida, né? Deve ter recebido dote, herança, dinheiro, né? E segurança e tudo, que Abraão era um homem rico e Ismael era filho de Abraão. Mas o que é interessante aqui, que a gente tem que trazer como lição para a nossa vida? O filho da promessa é Isaac. Agar, né, Ismael, é como se fosse o filho da desobediência. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida por desobediência, né? A gente é tendencioso a não acreditar em Deus. Chega um momento que a gente diz, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Mas tudo aquilo que a gente for fazer, a gente deve estar disposto a nos colocar diante da vontade de Deus. Toda vez que o homem ele faz as coisas, mesmo com boa intenção, mas com vontade própria e não a vontade de Deus, as consequências é ruim. A gente vê ali Saul, quando ele foi guerrear, e os sacerdotes demorou a vir para abençoar, né, aqueles guerreiros que iam ali para a guerra e para saber a orientação de Deus. E Saul ele pega e faz aquelas oferendas, né? Ele faz a parte do sacerdote e Deus, né? E teve as consequências, porque não era a função de Saul ali fazer a parte do sacerdote. Então muitas das vezes a gente, até com boa intenção, a gente faz as coisas que desagradam a Deus. A gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus, né? E a gente tem que esperar a providência de Deus em nossas vidas. A gente não deve atropelar, né, as coisas. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Aí entra a história e a providência humana, muitas vezes perigosa e com consequências imensuráveis. Abraão pega Agar, uma escrava, e tem um filho com ela. Nasce Ismael. Não era exatamente isso que Deus queria, mas foi o que Abraão quis. Um lapso de fé por parte de Abraão. Depois sim, Abraão teve com Sara o filho da promessa, que foi Isaac. Paulo usa essa história e faz uma metáfora. Paulo usa este argumento, esta alegoria, para mostrar que a posição do crente tem como fundamento a promessa de Deus a Abraão. Apesar dos atropelos humanos, a confusão que Abraão quis criar, a promessa não ficou inválida. Deus não deixou que o jeitinho humano atrapalhasse e invalidasse a consolidação de sua promessa. Por mais que a gente tenha até boa vontade ou não, mas a promessa de Deus ela vai ser cumprida de uma forma ou de outra, né? Mas que a gente seja instrumento do bem, né? Para que a gente seja um facilitador das promessas de Deus, que elas possam se cumprir e que a gente possa ser pessoas que venham a agregar valores a essas promessas, e não que a gente venha a ser tropeço, né? E dificultar essas promessas virem a se consolidar. Deus não deixou que o jeitinho humano atrapalhasse e invalidasse a consolidação de sua promessa. Deus cumpriu integralmente, com clareza, o que havia prometido. Conclusão, irmão. A condição de salvo é inegociável e imperdível, né? A Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Muitas pessoas fazem até confusão, né?
E por que aquelas pessoas entram na igreja e saem? Porque nunca foi salvo. Ou se foi, vai voltar. Entendeu? A promessa de Deus, Deus ele não mente, né? Ele não é um para mentir. As palavras de Deus, elas são verdadeiras, né? E pela fé elas vão todas se concretizar. Aqueles que o buscam. Ninguém, nem mesmo um anjo do céu, pode mudar nossa nova condição de salvo, filhos de Deus em Cristo Jesus. Os Gálatas precisavam saber disso, era momento para refletir. Viviam numa nova situação e não podiam dar um passo para trás. Não poderia buscar o que já havia passado, por melhor que tenha sido a lei, né? Mas agora era a graça que lhes havia proporcionado se tornarem filhos da promessa, filhos por herança, né? A gente ter direito a essa herança maravilhosa que é a nossa vida eterna, né? Como viver essa nova condição de salvo? Aí ele dá aqui uns 4 tópicos, né? Para a gente viver essa vida de salvo. Com gratidão a Deus por esta tão grande salvação, né? A gente ser grato ao nosso Deus, né? Por essa salvação, por essa graça que nós, por merecer, a gente não tem direito, né? Mas pela graça nós pertencemos a essa grande família. Sempre crescendo na graça do Senhor. Eu tenho que buscar sempre estar crescendo. Não é crescendo procurar uma posição de destaque, é crescendo, contribuindo com essa obra, né? Trabalhando, fazendo missões, né? Cooperando financeiramente, participando ali, orando, né? São várias maneiras da gente poder fazer essa obra crescer e ser realmente grandiosa, né? Para a graça e honra do nosso Deus. Vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Será que eu realmente vou ter direito a essa herança? Se você foi registrado, né? Cheguei lá no cartório, o cara botou o selo lá, salvo, né? Deus, ele confirmou, né? Quando a gente se converte, né? Passa a frequentar uma igreja, que a gente se batiza, o batismo é como se fosse o selo, né? Ele simboliza que, na verdade, quando a gente se converte, a gente recebe naquele momento o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, e o batismo é essa confirmação pública para que a gente possa participar da comunhão. Quando a gente se batiza, a gente passa publicamente, né, a ter direito a essa herança, mas na verdade a gente já tem direito a essa herança no momento que a gente se converte. Senhor, eu aceito essa condição de pecador, peço perdão, né, e quero ter uma nova vida contigo. Compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas, né? Ser um missionário. O que é compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas? Eu não preciso necessariamente andar com uma Bíblia debaixo do braço e todas as pessoas que eu vejo parar, olha, Jesus Cristo. Isso é bom. Mas só que às vezes, em determinado local, né, a gente vai ter dificuldade de fazer isso. Hoje a gente tem a facilidade, a gente tem a Bíblia no celular, a gente às vezes até não evita as pessoas acessar, né, o nosso acesso por conta disso. Algumas pessoas que têm alguma coisa contra determinada igreja, né, contra os cristãos. Então a gente, primeiro, o testemunho. Como é bom quando você chega para uma pessoa que você vai falar, ou que você está acostumado com a pessoa, e a pessoa diz, eu vejo algo diferente de você. Né? E a pessoa sente que você é uma pessoa diferente, para melhor. Né? Então, quando a gente dá testemunho, quando a gente
é solidário, quando a gente é amoroso, quando a gente tem o desprendimento de contribuir com essa obra, né? Porque a gente vê, por exemplo, estou falando em todas as igrejas, a gente vê um templo, uma igreja ali, a gente tem aquela igreja ali, como essa igreja chegou aqui? Porque alguém se disponibilizou a contribuir. Alguém se disponibilizou a ir lá pegar um tijolo, botar ali, né? Alguém se disponibilizou a ir evangelizar para que pessoas estivessem ali, né? Você tem que entender o seguinte: alguém fez algo por mim, para que eu tivesse direito a essa graça, né? Eu tenho conhecimento dessa palavra de Deus porque teve alguém que se doou. Isso é bom para a minha vida, então eu vou fazer o mesmo, eu vou se doar, né? Naquilo que eu posso fazer, que eu posso contribuir, para que essa mensagem, né? Para que essa palavra de Deus ela possa atingir outras pessoas, acalmar o coração dela. Eu tenho certeza que aquela pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, né? Que pratica a palavra de Deus em sua vida, ele não vai se fazer mal a irmão nenhum. Ele não vai pegar uma arma e vai assaltar, ele não vai desviar dinheiro público, ele não vai ser desonesto, ele não vai ser cauteiro, né? A gente vai ter um mundo melhor. O mundo, ele é violento, mas graças a Deus que o mundo ainda tem essa temperança, essa paz, a gente consegue ainda se locomover de um lugar para outro, né? Tem os seus contratempos, mas a gente vive ainda numa condição de ordem, né? Graças a Deus em primeiro lugar e graças pela quantidade de cristãos espalhados no mundo, né? Porque o cristão ele tem essa finalidade principal de transmitir a palavra de Deus, mas de proporcionar paz no mundo para que a gente tenha um mundo melhor. Que o Senhor possa, meus amigos, meus amados, né, nos abençoar, né, nos dar um dia em paz, né? Muito obrigado pelas pessoas que participaram, né, dessa EBD, em diversos locais, na igreja, né, os amigos, os irmãos, né, os colegas, que o Senhor possa estar a todo instante nos abençoando. Eu vou fazer aqui uma pequena oração e estamos logo em seguida encerrando. Ó Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento, meu Deus, por essa EBD, que o Senhor possa estar a todo instante me abençoando, me orientando e orientando a cada servo teu, meu Deus, que ouviu essa mensagem, meu Deus, para que a tua palavra possa estar, meu Deus, entrando em cada coração, meu Deus, e transformando vida, meu Deus, para que a gente tenha um mundo melhor, que o Senhor venha estar nos abençoando, nos orientando. Amém. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vou aqui rapidinho fazer alguns agradecimentos, né, alguns amigos que participaram aqui. Eu tenho meu colega aqui, Gilvan Rodrigues, lá, fez o curso comigo lá no Ceará, né? Um abraço aí a toda a família, né? Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida com toda a sua família. Nós temos aqui a segurança do trabalho, João Neto, né? Um abraço aí. Laudivânia, um abraço aí, Laudivânia, irmã Aparecida, toda a família aí. Carlos Alberto aí, Ivone, né? Um abraço aí, né? Saudade, viu, amigo? Em breve aí nós estamos aí juntos aí, né? Louvando e agradecendo nosso Deus, né? Marileide, Edésio, um abraço aí, né? Désio, saudade do geladinho aí, viu? O Wendel Santos, né? Um abraço aí, colega, né? Muito obrigado aí pelo essa participação aí, que Deus possa estar abençoando também a sua família grandemente. Né? E os demais irmãos que não colocaram aqui comentário aqui, mas que o Senhor possa estar abençoando ricamente, né? Trazendo paz, amor, prosperidade, saúde, né? Que Deus venha estar dando uma semana em paz, né? Um dia maravilhoso, né? E que o próximo domingo às 9 horas, né? Se Deus permitir, estaremos mais uma vez transmitindo, né? Essa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Um abraço para todos. Graças a Deus.